Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Boa noite, irmãos, tudo bem? Novamente estamos gravando, mais um vídeo, enquanto a gente ainda não pode se reunir, o nosso grupo não pode se reunir, mas estamos aqui, queremos gravar uma reflexão e uns cânticos também em adoração e louvor ao nosso Deus, e queremos que o Senhor fale no coração de vocês, e queremos que muito em breve estaremos juntos novamente, para a gente poder se alegrar, louvar o Senhor. Eu gostaria nesse momento de orar, depois a Carla estará lendo um texto, e em seguida nós estaremos meditando numa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, e creio que vai falar com vocês também. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, te agradecemos porque podemos nos reunir no teu nome e alcançar os nossos irmãos que estão longe, nesse momento que não estamos perto, Senhor, mas tu fala ao nosso coração de diversas maneiras, Senhor. Pedimos que tu receba a nossa adoração e que a palavra venha de encontro à necessidade de cada um de nós, Senhor, em o nome de Jesus. Vamos ler então um texto com a Carla e depois estaremos meditando aí com vocês, tá, Carla? Vamos ler então Salmo 116, 1, 2 e o 12. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que tem me feito? Esse texto que a Carla acabou de ler é um momento em que Davi está escrevendo a respeito porque ele ama o Senhor. Ele diz porque o Senhor é bom, e ele está lembrando, quero crer que ele estava lembrando nesse momento assim dos livramentos que Deus deu a ele, daquele urso, do leão no deserto, enquanto ele cuidava das ovelhas. Ele deve estar lembrando daquela situação do gigante Golias,
que tinha tudo para destruir, e Deus dá um livramento daqueles. Ele deve estar lembrando das batalhas que ele enfrentou e das vitórias que Deus deu, dos livramentos de Saul, quantas vezes Saul tentou matar, né, Davi. Ele deve estar lembrando disso e ele está agradecendo ao Senhor. Ama ao Senhor porque Ele é bom. E no verso 12, ele diz: o que darei ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele me tem feito, por todas as coisas que Ele me concedeu? E é sobre isso que nós queremos falar, sobre eu posso fazer mais. Davi está dizendo assim para o Senhor: Senhor, diante de tudo que Tu fez por mim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E Davi continua dizendo ali que eu pagarei os votos todos que eu fiz ao Senhor. Ele está se lembrando das coisas boas que Deus fez por ele, e ele está pensando consigo mesmo e falando com o Senhor: o que eu posso fazer diante de tanta bondade? O que eu posso fazer ao Senhor? E é algo que fala ao nosso coração, né? Nós estamos acostumados e parece que fomos treinados a pedir, Senhor, me socorre, Senhor, me guarda, Senhor, me livra. Essa situação toda que nós estamos vivendo, né? Me livra desse vírus, me livra, Senhor, da falta de alimento na minha mesa, me livra da doença, tantas coisas assim, mas pouquíssimas vezes eu quero crer que a gente para e, como Davi fez aqui, e começa a refletir e dizer: Senhor, eu te amo porque Tu é bom. Eu te amo por tudo que Tu já fez por mim. E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer ao Senhor diante de tantas coisas boas que Ele me concedeu? O que eu posso fazer? Eu posso fazer mais do que eu estou fazendo. Eu posso fazer bem mais do que eu estou fazendo. A gente se limita, às vezes, a participar de um culto ao domingo. Agora nem isso, né, temos feito. A gente se limita a dizer: eu vou lá 1h30 na igreja, ainda olhando no relógio, e cumprir com as minhas obrigações. Mas diante do que o Senhor fez por nós, é pouco. Podemos fazer bem mais. Eu posso fazer mais. E um texto que eu lembro, quando, depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, o início da igreja, e a igreja começa a crescer, se desenvolver, e tinha no meio do povo viúvas, e os apóstolos estavam pregando, e de repente começou a ter reclamações que as viúvas não estavam sendo atendidas. E veio e chegou isso até os apóstolos, e eles se reúnem então, e eles dizem algo bem interessante, né? Não é bom que nós venhamos deixar de pregar a palavra para cuidar das mesas. Alguém tem que fazer isso. E eles se reuniram e decidiram então nomear 7 homens, diáconos, servos, para cuidar disso. A função deles era cuidar da mesa das viúvas, para que nada lhes faltasse. Era um serviço não tão espiritual, não era a pregação da palavra, mas era algo também importante, cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados. E um desses escolhidos, entre os 7, foi Filipe. E Filipe, a função dele era essa. Mas a Bíblia diz que logo em seguida começou a haver grande perseguição da igreja, e Filipe não se conteve em fazer somente aquilo pelo qual ele foi chamado a fazer. A missão dele era cuidar das viúvas, cuidar dos alimentos. E se ele fizesse somente isso, já seria muito bom. Mas ele, no seu coração, parece que algo batia forte e dizia: eu posso fazer mais. E no decorrer do livro de Atos, nós vamos ver que Filipe sai e ele vai pregar em Samaria. Samaria, para a gente lembrar, foi um lugar onde Jesus não pôde entrar, que até João se revolta e chega a dizer: Senhor, quer que nós oremos e que fogo desça? E o Senhor disse que não, que João não estava entendendo o Espírito, né? E Jesus foi impedido de pregar em Samaria. Para que Jesus conseguisse atingir a aldeia, a cidade de Samaria, foi necessário aquela situação com a mulher. Ele conversa com ela, ele fala ao coração, a samaritana, e ela vai na cidade e consegue trazer as pessoas para fora, para a gente ver a dificuldade que tinha do evangelho ser pregado lá.
e o Filipe, que foi chamado para servir as mesas, Filipe se dispõe agora a pregar naquela aldeia. E diz que o Senhor era com ele, foi com ele, e milagres aconteceram, e pessoas foram libertas, curadas, e ele então se torna de um diácono, um simples diácono, agora por um grande evangelista. E a igreja toma conhecimento disso. E Pedro e João vão até lá para ver o que estava acontecendo. E além do mais, as pessoas foram até receber o batismo no Espírito Santo. Foi algo lindo. Filipe não parou por aí. Ele ouve a voz do Espírito e ele se direciona ao deserto. Parece assim ao meio do nada, mas de repente, um homem muito importante da Etiópia está andando numa carruagem e a voz do Espírito fala a Filipe que ele deveria acompanhar aquele homem. E quando Filipe se aproxima, vê que ele está lendo o livro de Isaías, e Filipe então pergunta: tu entende o que tu lê? E aquele homem diz: como entenderei se ninguém me explica o que o texto está dizendo? Filipe então sobe na carruagem, explica o evangelho para ele, testifica do amor de Jesus, e o texto que se referia era Isaías 53, que ele lia, que ele diz que se referia a Jesus, e que Jesus levou naquela cruz os nossos pecados, e aquele homem, em poucos momentos, ele compreende o evangelho e ele deseja se batizar. Filipe, então, batiza aquele homem. Perceba, um simples chamado para ser diácono. Ele disse: eu posso fazer mais. E ele fez muito mais. Ele evangelizou uma aldeia. Ele evangelizou um homem que levou o evangelho para a Etiópia. Não sabemos o que aconteceu lá, mas com certeza foi forte. Uma outra história que até circulou na internet há um tempo atrás, diz que uma criança estava no hospital com um câncer e a doença levaria ela à morte. A mãe está ali triste, abatida, e ela está vendo que o filho não tinha muito tempo de vida, e ela quer agradar o filho da melhor maneira possível, e pergunta: filho, o que tu gostaria de ser quando tu crescer? E ele diz: mãe, meu sonho, eu vou ser bombeiro quando eu crescer, eu vou ser bombeiro. Então essa mãe pensou no que ela poderia fazer para alegrar o filho, e tinha uma corporação próxima dali, e ela foi até lá e explicou para o comandante: só o meu filho está no hospital, explicou a situação, e o sonho dele é ser bombeiro, ele não vai conseguir ser, mas eu gostaria assim, se vocês pudessem fazer uma visita para ele, visitar, se vocês pudessem ir fardado, ele ia gostar disso. Aqueles homens ouviram, se despediram dela, e eles conversaram entre si. Eles poderiam simplesmente, que já seria muito, fazer aquela visita para a criança, uniformizado, mas eles foram conversando entre eles e as ideias foram cada vez aumentando mais. Nós podemos fazer mais, nós podemos fazer mais. E eles então descobriram com a mãe o tamanho do menino, a numeração dele, e mandaram fazer um uniforme de bombeiro do tamanho do menino. Eles conseguiram também um capacete que desse certo no menino. Já estava muito bom, mas um deles disse assim: nós podemos ainda fazer um pouco mais. E eles então resolveram assim traçar um plano. Eles foram, conversaram com os diretores do hospital, explicaram a situação, e eles foram até o hospital, para o lado de fora, com um caminhão tocando a sirene, e o menino veio para perto da janela, ajudado pela mãe, e eles esticaram aquela escada dos bombeiros, foi até a janela do menino, o soldado foi até lá, levou aquela roupa, vestiram o menino, colocaram o capacete, e depois disso ainda o menino saiu pelas escadas com eles, desceu até o caminhão dos bombeiros, e eles saíram pela cidade com as sirenes ligadas, e o menino, naquele caminhão, ele sorria tanto, orgulhoso, orgulhoso. A mãe
em lágrimas, olhando pela janela toda aquela cena, os bombeiros alegres, emocionados, todos chorando com aquela situação. Uma semana depois, a criança morreu. Mas eles, os bombeiros, conseguiram fazer bem mais. Bem mais. Às vezes, nós nos limitamos a fazer somente o necessário e quando fizemos. Mas, por tudo que o Senhor fez por nós, nós podemos fazer mais. Não se limite simplesmente a dizer que vai orar por alguém quando alguém te pede, mas ore, interceda. Não te limite apenas em orar. Ligue, envie uma mensagem. Se preocupe com a pessoa. Sabe, alguém me disse que fez uma visita numa igreja e alguém atendeu ele, mas foi tão formal. Manteve uma distância tão longa dele e não se preocupou em saber a situação que levou ele a ir naquele dia na igreja. Tão superficial. E eu disse, Senhor, quantas vezes eu fiquei pensando, depois que eu ouvi isso, quantas vezes eu tenho sido tão pequeno, tão superficial. Por que não ir mais adiante, fazer um pouco mais o que tu tem, quem tu é, se interessar, demonstrar interesse pela pessoa, fazer mais, fazer mais. Eu lembro aqui nossos PGM, né, às vezes eu vejo a Carla e a América, e elas começam a se preocupar pela manhã com o PG que vai ser à noite, às vezes até um dia antes, né, e elas se envolvem em fazer coisas, e eu digo assim, mas é demais, não precisa tanto, mas elas querem fazer o melhor. E depois, quando a gente vê as pessoas alegres aqui, confraternizando junto, é bom de ver. Elas foram além, elas fizeram mais. A dedicação das pessoas em fazer mais, não o simples, não o razoável, não o médio, o mediano, mas ir além. Nós podemos fazer mais. O rei Davi estava com o coração aberto para o Senhor, entendendo tudo que Deus tinha feito por ele. E agora ele quer dizer, o que farei ao Senhor por tudo que ele tem me feito? Que sejamos, essa palavra fale ao nosso coração. Nestes dias difíceis, tem tantas pessoas precisando de ti, precisando de mim, precisando ouvir algo. Hoje alguém mandou um vídeo, uma mensagem melhor, dizendo que tem ouvido os nossos e assistido os nossos vídeos e tem se alegrado e pediu, orem por mim, orem por mim. Nós vamos fazer isso logo mais e vamos também enviar mais vídeos para ele. Podemos fazer dentro da nossa limitação, nós podemos fazer muitas outras coisas. Podemos agradar o Senhor e podemos ver até os frutos disso. Olha a alegria daquele menino. Ele poderia somente receber uma visita, mas os soldados, os bombeiros foram muito além daquilo. O Senhor foi assim conosco também. Ele foi além do que nós merecíamos. Merecíamos a morte. Mas Ele só não nos perdoou os pecados, como escreveu nosso nome no livro da vida e como nos tornou filhos de Deus. Romanos diz que nós somos herdeiros de Deus, que co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Ele nos deu um nome. Ele mudou a nossa vida. Ele transformou. Merecíamos a morte, mas Ele perdoou. Ele nos resgatou. Podemos fazer mais. Podemos fazer mais. Que o Senhor nos ajude a irmos além. E nós vamos perceber que quando fizemos isso, nos sentimos muito bem. O nosso coração se alegra quando não nos limitamos a fazer o básico, a fazer o mínimo. Vamos além. Amém? Vamos orar. E nesse momento eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele te lembre de pessoas que gostariam e que necessitam ouvir agora uma ligação, receber uma ligação tua e uma oração, ou palavras de ânimo nos momentos difíceis da vida. Vamos orar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos por esse exemplo que Davi deixou registrado na Bíblia, que ele está interessado em fazer algo, diante de tamanha bondade e misericórdia. Senhor, te agradecemos pelo exemplo de Filipe, que não se limitou a servir às mesas,
mas se tornou um evangelista. A tua palavra foi pregada em Samaria e muitos se converteram. Ele não se limitou a ficar em Samaria, mas ele caminha pelo deserto e prega aquele homem muito importante da Etiópia. E ele se converte e é batizado. Senhor, que possamos fazer mais. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a lembrar de pessoas, amigos, parentes que precisam ouvir algo de Ti. E que possamos utilizar o telefone, tudo que tem nos dado, o WhatsApp, não simplesmente para saber o que está acontecendo no mundo, mas para testemunhar, usar como uma ferramenta para abençoar vidas, Senhor. Nos ajuda a fazermos mais, a não nos limitarmos a fazermos simplesmente o simples, o básico, mas fazer mais, para que o Teu nome seja glorificado. E isso tudo, Senhor, em forma de gratidão pelo que Tu fez por nós. Te agradecemos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, um decorrer de semana abençoado. E domingo nós estaremos às 19h30 na igreja, na Avenida Rio Grande do Sul, 1032, nos reunindo. Vai ser o grupo do pessoal que mora na Matias, os irmãos que moram na Matias. Estaremos juntos ali na igreja às 19h30 e celebraremos um culto ao Senhor e também com a ministração da Santa Ceia. Contamos com os irmãos que puderem ir, que já deram até o nome já para o pastor, e nos alegraremos juntos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanta dor, quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o Seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de Ti. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de Ti. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior